Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Guichi Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tá? E neste vídeo a gente vai aprender como usar o Children, ou próprio Children, tá? Pessoal, o Children ele é semelhante ao Props, tá? O conceito Props, tá bom? Então a gente vai aprender hoje, tá? Isso aqui. Na aula passada, pessoal, a gente aprendeu sobre props, como usar props, passando props, tá bom? E hoje a gente vai aprender Children. Pessoal, eu fiz alguma mudancinha aqui, vocês podem ver. Aqui na aula passada tinha aqui um H2 aqui, né? Não faz sentido aqui, tá? Então eu tirei isso aqui, tá? E aqui tá a página, tá? Que a gente deixou naquele dia, tá bom? Onde a gente tem aqui um componente header, o componente sobre, o componente contatos. E aqui embaixo, nessa linha embaixo, tem nosso componente app, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Vocês viram que a gente consegue passar valores, tá bom? Para os componentes através de props, tá bom? Que você cria um atributo aqui, tá? E você passa aqui os valores aqui e recebe como parâmetro no componente, tá? Hoje a gente vai fazer algo mais diferente, ó. Vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente tem um componente header, about e contacts. Para completar, vamos aqui, ó, na nossa pastinha components, lembra? Vamos criar aqui um componente aqui, footer, tá? Que é de rodapé, tá bom? Aqui a gente vai criar um arquivo, tá bom? Vamos lá. Oxe, index.jsx, eu tô aqui no HTML aqui. Vamos lá, pessoal. Tá ok, pessoal? A gente criou o nosso componente aqui, tá? Aí vamos importar ele, pessoal, lá no nosso app. Por quê, pessoal? O que eu fiz aqui? Pra gente não mexer aqui nos outros componentes, que já tá aqui pra ficar tudo bonitinho, legal, a gente vai apenas criar mais um, tá bom? Pra ficar completinho, tá? Então, a gente vai importar aqui, tá? Então, import, tá? Ok. E vamos chamar ele aqui, tá? Aqui embaixo. Como a ordem, pessoal, ela vale aqui, entendeu? Então, lembra na aula passada que a gente falou, conforme a ordem, conforme os componentes que você for colocando acima, eles vão ficando sempre acima lá na página, tá? Então, a gente vai colocar ele aqui como o rodapé no final, então a gente coloca ele aqui no final, tá bom? Então, bacana. Vamos só testar, pessoal. Vamos colocar aqui um textozinho aqui, tá bom? Pra gente ver se está funcionando, tá? Vamos colocar aqui um parágrafozinho. Vamos colocar aqui rodapé. Ok. Nós atualizamos aqui, pessoal, tá? E tá aqui, pessoal, nosso componente, ó. Tá aqui, ó, embaixo aqui, ó, tá? Eu vou dar um zoom aqui na página. Tá aqui, pessoal, ó, rodapé. Tá bom? Tá funcionando. Agora, pessoal, aqui vem uma sacada legal. Na aula passada a gente fez o seguinte. Vocês lembram que a props, na chamada da função do componente, aqui é um componente, né? Eu chamei o meu componente, footer, eu importei ele aqui, ó, tá? Eu criei meu componente, exportei para o meu app e recebi ele aqui, tá? Agora eu tô chamando ele aqui. Só que a gente lembra que a gente poderia fazer assim, ó, attr, um exemplo de atributo, né? Você pode colocar o valor que você quiser, e aqui você passa o valor que você quer enviar lá pro seu componente e você recebe aqui, ó. Lembra que você pode usar tanto props, ponto, o atributo, ou então você desestrutura assim, ó. Pronto, e aqui dentro você só coloca, exemplo, a ttr, lá o nome que eu coloquei no meu atributo, e você usava aqui. Só que é diferente aqui. Ó, como a gente vai fazer? Aqui vocês lembram, pessoal, que isso aqui se chama auto-fechamento, tá? Quando a gente chama em condições normais, quando a gente não está usando o children, a gente usa aqui, chama o componente, ele é um auto-fechamento que a gente chama, tá vendo? Ó? Ele fecha nele mesmo, tá? No próprio componente aqui, ele fecha nele mesmo, na chamada. Só que o children, o que é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. É como se fosse uma tag normal, abre e fecha, ó, tá vendo? Ó? Então eu criei aqui o meu children, chamei a minha função aqui e eu usei ela assim, ó. Chamei ela assim, ó. Ou seja, footer, em vez de eu fechar nela aqui mesmo, auto-fechamento, eu coloco como se fosse uma tag. Aqui dentro eu posso colocar, pessoal, uma página inteira, se eu quiser. Eu posso colocar todo tipo de elemento, tá bom? Em vez de eu usar aqui, ó, exemplo, um parágrafo, usar um H2, um strong, um span, um elemento aqui e receber aqui, ó, assim, ó, via JSX, quem lembra lá, ó, a gente recebia aqui o valor no parâmetro, lembra? E a gente colocava aqui esse valor, tá bom? Essa variável aqui, tá? E o que é que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente, em vez de usar um exemplo aqui, ó, esse parágrafo aqui, a gente não precisa fazer assim, só se quiser, pode usar também, né? Mas a gente pode fazer assim, ó. Aqui dentro a gente pode colocar aqui, ó. Exemplo aqui, eu vou colocar para ficar mais bonito aqui, para ficar grandão, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui um H2 e vou colocar o rodapé, tá? Que é no caso do nosso rodapé. Ó, vamos atualizar, não vai funcionar nada ainda, pessoal. Deixa eu atualizar aqui, deixa eu salvar aqui o meu
o meu componente, tá. E não tem nada, pessoal, aqui, ó. Tá vendo? Ó, tava aqui, né? Não tem nada aqui. Por quê? Pra isso, é preciso que eu receba o meu filho aqui, o meu children. Que children é como se fosse filho, né? Os componentes filho, tá? Então, eu criei aqui, ó. E vamos fazer o seguinte, ó. Agora, eu não tô criando uma prop aqui. Eu posso até fazer isso aqui ainda, tá bom? Aqui, criar uma prop aqui e mandar via parâmetro. Mas aqui, eu crio o elemento aqui, não faz muito sentido a gente fazer isso, né? Se a gente já tá usando o elemento aqui, ó. Tá? Então, do jeito que tá aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no meu componente. Aqui, ó, eu só vou colocar assim, ó. Ó. Children. Assim, ó. Children. Pronto. Aqui dentro, em vez de eu colocar um H2, um parágrafo, um elemento, eu só faço assim, ó. Né, JSX. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Abro aqui chaves e aqui dentro eu rodo código JavaScript. Tá bom? Mas aqui eu vou colocar o meu children. Então, se eu fazer assim, ó. Ó, vamos salvar isso aqui e vamos ver se funcionou. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Funcionou, tá vendo? Ó, não fica bem legal assim, ó, também? Tá, ó, ficou, funcionou, rodapé. Se eu for lá, só que você lembra aqui, ó, que aqui a gente tava usando em vez de eu usar o meu H2 aqui, eu tô usando lá na chamada da minha função. E tô usando ela lá normal, eu posso colocar qualquer elemento lá dentro. Aqui eu simplesmente eu chamo só o children, assim, ó. Pronto, tá bom? Agora vamos colocar mais uma coisinha aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aqui agora um parágrafo. Tá bom? Vamos colocar um parágrafo aqui, um parágrafo. E vamos colocar, esse é o rodapé do site. Tá? O que é que vai acontecer, pessoal? Do jeito que eu tô aqui, não precisa mais eu chamar, eu não tenho atributo aqui, eu não tô passando o atributo aqui, ó. Então, simplesmente, se eu fazer isso aqui, ó, o meu children já recebeu todos esses valores, todos os meus elementos, tá? No momento que eu coloco qualquer elemento aqui dentro da chamada da minha função, que eu estou fazendo assim, ó, chamando ele aqui com uma tag normal, HTML, tudo que eu colocar aqui dentro, não precisa eu passar atributo, um exemplo aqui, ó. E lá só vai ser exibido eu usando a props se eu usar o atributo lá, ó. Tá vendo? Ó? Ou seja, esse sobre só vai aparecer lá se eu chamar aqui dentro, se eu receber aqui dentro via parâmetro. Nesse caso, eu fazendo dessa forma aqui, usando o children, simplesmente eu recebo só o children aqui, tá? E aqui dentro já tem todos os meus elementos, tá? Vamos ver isso aqui. Tcharam, tá aqui, pessoal, ó. Rodapé. E tem aqui, ó. Esse é o rodapé do site. Então aqui, pessoal, eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, ó. O que eu quiser mesmo, tá bom? Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro. Eu posso colocar... vamos colocar aqui um IMG, uma imagem aqui. SRC. Pessoal, lembra na aula passada que a gente fez o seguinte. A gente pegou uma imagem externa da internet. Quem lembra? Só que aqui você pode usar imagens internas daqui, tá? Eu tenho minha parte em assets, aqui não tem nada, tá? Vamos colocar uma imagem dentro dela pra gente usar? Eu tenho aqui, ó, minhas imagens, quem lembra dessas imagens aqui, ó, na aula que a gente teve do clone do Spotify. Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, tá bom? Eu vou abrir o meu VS Code aqui, ó. Eu vou jogar essa imagem aqui pra dentro da minha pastinha assets, tá? Pronto, aqui eu tenho a minha imagem. Agora, pessoal, eu vou chamar essa imagem aqui, aqui dentro do meu componente, tá? Então, como que eu faço? Da aula passada a gente aprendeu. Ok, pessoal, inclusive tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Daquela aula passada que a gente passou props, a gente pegou a imagem externa, não é isso? Vamos trocar essa imagem aqui, ó, pela essa imagem que a gente tem aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa constante daqui, eu posso fazer assim. Como eu tô usando ela aqui, eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui, tá bom? Na verdade, eu tenho que deixar, que é JSX, né? E aqui dentro eu vou importar minha imagem. Como que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Import. Image. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar... Opa. Image. Tá? From. Aí ponto barra assets, que é a nossa pastinha. Tá? E barra a minha imagem, tá bom? Então, aqui o que é que eu faço? Aqui dentro, ó. Em vez de eu usar a minha variável que eu estava usando aqui, ó. Eu vou pegar o quê? Esta variável aqui, ó. Image, tá bom? Então, eu faço assim, ó. Image, pronto. Eu fazendo isso aqui, automaticamente, se eu salvar minha página, é pra dar certo. Tá aqui, pessoal, a imagem foi substituída, tá vendo? Ó? Lembra que tinha aquela mulher assim, com as mãozinhas assim, né, no rosto? Então aqui tá diferente, ó. Aqui tá a imagem que a gente acabou de colocar aqui na nossa pastinha Assets aqui, ó. Tá bom? Ó? Essa imagem aqui, ó. Então a gente pegou uma imagem interna e não externa. A gente tava usando uma imagem externa da internet, tá bom? Era apenas pra gente entender que tem as duas formas de fazer, tá? Mas vamos lá, vamos usar a mesma imagem aqui, tá, pessoal? Então, como que a gente vai fazer, ó? Assim, pessoal, vou usar assim, ó, image.
e tá aqui, pessoal, ó. Entendeu? Então, essa foi a forma que a gente estava usando props e essa forma usando children, tá? Então, eu posso usar o que eu quiser, ó. Inclusive, usei uma imagem, usei aqui um parágrafo. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso criar uma página inteira, pessoal, tá? Então, essa forma aqui, pessoal, ela fica bem legal porque você traz para aqui as suas boas práticas de HTML, tá bom? Assim, ela fica meio que complexa um pouquinho, tá? Em alguns casos aqui vai ser melhor usar usando as props, tá bom? Do que essa aqui, mas você pode implementar as duas formas, tá, pessoal? Então, resumindo, o que foi que a gente fez? A gente criou um componente, tá? A gente criou um componente footer, a gente criou a pastinha aqui, ó, no caso footer, dentro criou um arquivo, né? Que esse aqui, ó, a gente exportou, tá bom? A gente exportou lá pro nosso app, tá aqui, ó, o nosso footer, e a gente chamou aqui, só que a gente usou de uma forma diferente, usando o conceito children, onde você abre e fecha aqui a sua tag, tá? Diferente da chamada do componente, que você auto-fechamento. Você chama o componente aqui das props e fecha nela mesma. Já aqui, ela você abre e fecha, tá? Ou seja, o seu componente aqui, ó, footer, você chamou ele, mas ele abriu e fechou aqui. E aqui dentro dele, você coloca os elementos que você quiser. Uma página inteira se você quiser. O que você quiser aqui, pessoal. Você pode fazer... brincar da forma que você quiser, tá? Então, essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? Eu espero que todos tenham gostado aí, tá? E, pessoal, já dá aquele like aí, pessoal, tá? Dá aquela força lá pra gente, pessoal, tá? Pra que a gente traga mais vídeo, tá? Pessoal, esse mini curso aqui tem muita coisa, a gente vai abordar bastante coisa, tá bom? A gente vai aprender sobre os hooks, tá bom? Que é muito legal, a parte quase principal, vamos dizer assim, no React, tá? Mais pra frente a gente vai usar muita coisa, a gente vai entrar um pouquinho a fundo, tá, pessoal? É um mini curso, apesar de ser um mini curso, mas a gente vai aprender muita coisa bacana, tá, pessoal? Então foi isso aí na aula de hoje, tá, pessoal? Um abraço e até a próxima.